Shalom, irmãos, sejam todos bem-vindos a esse estudo, onde nós estamos numa sequência de vídeos abordando um assunto bem importante que é a nossa salvação. A gente viu que a nossa salvação, ela é concedida através do batismo, ou seja, o batismo é um critério para a salvação. Mas hoje a gente vai abordar um assunto bem delicado e bem profundo. Já que o batismo é um requisito para a salvação, ele é critério de salvação, então a gente precisa sim se preocupar de fato como é o jeito correto de fazer o batismo, de receber o batismo. Então, como existe muita divergência sobre esse assunto, eu queria passar para vocês, antes da gente começar esse estudo, dois textos bíblicos de preparação para a gente entender como a gente deve interpretar as Escrituras. Então vamos lá para o Velho Testamento, em Isaías 28, dos versículos 9 ao 10, que diz assim: A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender doutrina? Ao desmamado do leite ou arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Como vocês podem ver, aqui faz uma pergunta, né? A quem se daria a entender a doutrina? Aquele que é desmamado do leite ou arrancado dos seios, a gente sabe que aquele que é arrancado dos seios é uma criança, né? Uma criança pequena. E ali continua, porque é mandamento sobre mandamento, aí repete mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, repete novamente regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. O que quer dizer isso? Que a gente precisa ser adulto na questão de entendimento para conseguir discernir. A gente precisa fazer estudo perspicaz, pegar um pouco aqui, um pouco ali, casar as informações e elas precisam estar em harmonia. E esse texto aqui, de Isaías 28, ele está em total harmonia com Hebreus 5, do 11 ao 14, que nos diz: de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Repararam a ligação entre os dois textos, um lá do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento? O que esse texto aqui nos mostra que o alimento sólido, ou seja, um conhecimento mais aprofundado que seria esse alimento sólido, é para adultos. Adultos o que? Espirituais. Um adulto espiritualmente falando. Os quais, reparem nesse ponto, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal, ou seja, o que é verdade e o que não é. Então aqui ficou bem claro que existe o leitinho, aqueles que se alimentam do leitinho, e aqueles que já se alimentam de alimento sólido. E o ponto que eu quero passar para vocês é como eles se transformaram em adultos espirituais. Ali diz, pelo exercício constante. Isso está em harmonia com o que está escrito lá em Isaías 28, que diz assim: porque é mandamento sobre mandamento, aí repete, mandamento sobre mandamento. Regra sobre regra, repete novamente, regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Repararam que é um exercício constante, uma busca constante. Você deve examinar as Escrituras com constância, para então
você ir se transformando num adulto espiritual e começar então a se alimentar de alimento sólido e deixar o leitinho para lá. Então, esse é o primeiro pensamento que eu quero passar para vocês, a primeira questão que eu quero passar para vocês antes da gente começar o estudo. O segundo ponto que eu quero passar para vocês é sobre uma voz estranha. Lá em João 10:5 nos diz: mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. O que esse texto quer nos dizer? Esse texto aqui ele está em harmonia com Isaías 28 também, porque aqui fala de uma voz estranha. Quando você pesquisa mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, e as coisas, elas são harmoniosas, elas não se chocam nas ideias, então você não está ouvindo uma voz estranha. Você não se depara, opa, mas, ué, o que está falando aqui? Né? Não acontece isso. Por quê? Porque está tudo em harmonia. Agora, como João 10:5 nos fala, vocês fogem das vozes estranhas porque vocês não conhecem a voz de estranhos. Então, às vezes, você está ouvindo uma palestra de alguém, ouvindo uma explicação, e você já está ali se alimentando de forma sólida, com esse alimento sólido, e alguém te diz uma coisa que você já estudou e que você entendeu que não é daquele jeito. Automaticamente, a tua voz estranha é acionada. Em harmonia com esses textos que a gente leu agora, que a gente precisa se transformar em adultos espirituais para ter o discernimento correto das Escrituras. E é com esse pensamento que a gente vai começar a fazer o estudo sobre esse tema tão delicado e tão aprofundado que é alimento sólido, sobre como é a fórmula batismal. Então vamos começar a aprofundar esse tema da fórmula batismal. Vamos abordar vários textos onde nos mostram como que os apóstolos, que são os primeiros cristãos que batizavam ali na igreja primitiva, como era feito o batismo, como os apóstolos batizavam. Então vamos começar por Atos 2:38, que nos diz: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Esse aqui foi o primeiro relato de batismo ali da igreja primitiva, que eram os apóstolos. Depois, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 48, nos diz: então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Então aqui nós temos outra vez a fórmula batismal, em nome de quem era batizado, era proferido o batismo. E o apóstolo Paulo, como será que o apóstolo Paulo batizava? Bom, lá em Efésios 4:5 nos diz, o apóstolo Paulo, ele disse estas palavras: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Isso quer dizer, vamos começar, que o batismo ele tem que ser feito daquele jeito, que não existem vários 19:5, é um só batismo, ok? E ele realizava como esses batismos, o apóstolo Paulo, como que ele realizava? Vamos ver? Ouvindo isso, eles foram batizados como? Em nome do Senhor Jesus. E ele disse que não recebera esse evangelho de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Aqui ele está dizendo
o apóstolo Paulo que não foi um homem que ensinou ele como deveria batizar. Ele recebeu isso do próprio Jesus Cristo por revelação. Isso está em Gálatas 1, versículos 11 e 12. Também em Gálatas 3, do 26 ao 27, nós lemos: Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Também em Atos 22, 16, que era ali quando Ananias recuperou ali a visão de Paulo, que Paulo perdeu a visão, todo mundo conhece esse relato, né? Paulo ainda não tinha sido batizado, então o que Ananias fala para ele? E agora, o que você está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados invocando o nome dele. Atos 22, 16. Aqui está falando de Jesus Cristo. Se vocês pegarem o contexto ali, vocês vão ver que esse dele que eles estão se referindo realmente é sobre Jesus Cristo. Então, todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Isso está em Atos 10, 43. Aqui não está dizendo em seus nomes ou em seus títulos, e sim no termo singular, de uma forma singular, no nome. Também em 1 João 2,12 nós lemos: Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Repararam em nome de quem foi perdoado os pecados? Também em Atos dos Apóstolos 8, do 12 ao 13 nos diz: No entanto, quando Felipe, aqui já vai falar de um batismo que Felipe proferiu, né? Quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Felipe por toda parte, observando maravilhados grandes sinais e milagres que eram realizados. Então, aqui mais uma vez, a gente vê como foi a fórmula batismal de Felipe. Também em Romanos 6,3, que é o ponto principal. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Repararam como eles foram batizados aqui? Também lemos em Mateus 28, do 18 ao 20, que nos diz: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Você reparou uma voz estranha? Até agora a gente leu vários textos de como os apóstolos batizavam, que era de um jeito, e agora nos é apresentado um outro jeito. Vamos continuar lendo aqui. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Isso está em Mateus 28, do 18 ao 20. Mas esse texto soa como uma voz estranha, porque a gente leu muitos textos de como os apóstolos batizavam e aqui nos é apresentada uma nova fórmula batismal, ou seja, uma fórmula batismal diferente de como os apóstolos batizavam. A primeira coisa que a gente percebe ao estudar, se você procurar aí na sua Bíblia, você não vai encontrar nenhum apóstolo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nenhum. Todos eles batizavam em nome
de Jesus Cristo. Há uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Mas reparem, esse próprio texto, vejam a introdução dele. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Se foi dada toda a autoridade a Jesus, por que ele mandou na sequência, logo na sequência, batizar em títulos, em outros títulos? Por quê? Vocês percebem que existe uma discordância aqui no próprio contexto aqui desse relato, existe uma discordância. Se foi dada toda a autoridade a ele nos céus e na terra, o mais óbvio seria ele dizer: por isso vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome. Na verdade, irmãos, nos manuscritos originais é assim que está escrito: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome. Mas se é assim que está escrito nos manuscritos originais, por que aqui está escrito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Nós precisamos pesquisar e ficar convencidos de que esses 3 títulos para a fórmula batismal, Pai, Filho e Espírito Santo, realmente foram acrescentados. A gente já viu que só há um texto na Bíblia e nenhum outro para apoiá-lo sobre o batismo nos 3 títulos. Ou seja, um pouco aqui, um pouco ali, já não se cumpriu. Já com relação ao nome dele, referindo-se a Jesus Cristo, a gente viu vários e vários textos que diziam que tinha que ser em nome de Jesus Cristo. Em Filipenses 2, do 9 ao 11, nos diz: por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e homens, que é Jesus Cristo, homem. Ou seja, aqui em 1 Timóteo 2,5, nos mostra que nós não temos acesso direto a Deus. O nosso acesso, ele é concedido por intermédio exclusivo de Jesus. Então, como nós poderíamos nos batizar em nome do Pai se nós não temos esse acesso direto a Deus? Aqui o texto foi bem claro. É através de Jesus que nós temos acesso a Deus. Então, como poderíamos nos batizar em nome do Pai? Fica aí a pergunta. Também em João 14,6 nos diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Repararam? Aqui, um pouco ali, se confirmou o que a gente acabou de ler em 1 Timóteo 2,5, que ele é o único mediador. Já que em João 14,6 se confirma o próprio Jesus dizendo: eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não existe uma passagem direta de nós para o Pai sem intermédio de Jesus. Ele é o caminho. Então vamos procurar na história se realmente ali na linha do tempo, depois da nossa igreja primitiva, lá com os apóstolos, que começou com os apóstolos, se é que houve alguma mudança, se alguém acrescentou realmente esses títulos a Mateus 28, 19, pois se realmente se trata de uma voz estranha e algo acrescentado ao texto, ela provavelmente foi acrescentada nas Escrituras em algum período da linha do tempo,
desde a morte de Jesus para cá. A história aí no decorrer do tempo vem mostrando as mudanças efetuadas por pessoas de grande influência religiosa dentro do cristianismo. Os registros históricos provam que o texto original, que serviu de base para os batismos realizados pelos apóstolos, foi modificado em alguma época do passado, a fim de adaptá-lo ao credo dos concílios de Nicéia e Constantinopla. Então, irmãos, eu quero fazer um convite especial a vocês, ali fazer essa pesquisa sobre os concílios de Nicéia e Constantinopla. O concílio de Nicéia, hoje nós temos aí as ferramentas de busca que nos permitem ter acesso a toda essa informação da história. Vocês vão pesquisar aí, podem usar aí a ferramenta do Google. Foi a partir desse concílio de Nicéia, no ano de 325, que começou a implantar o nome do Pai à fórmula batismal. Deixou de ser só em nome de Jesus Cristo e passou a ser em nome do Pai e do Filho. Lá no concílio de Constantinopla, no ano de 381, olha quantos anos depois, só então nesse concílio de Constantinopla que foi colocado também o Espírito Santo. Então reparem que até o ano de 325, quando foi realizado o concílio de Nicéia, até ali a fórmula batismal era em nome de Jesus Cristo. Foi no concílio de Nicéia que começou a implementar-se os títulos. Foi aí que eles implementaram em nome do Pai e do Filho. E só lá em 381, ano de 381, no concílio de Constantinopla, que então foi aí encerrado nessa questão, adicionando o título de Espírito Santo. Então, é a partir do ano 381 depois de Cristo que mudou-se a fórmula batismal. Mas eu peço para vocês, irmãos, procurem sobre esses concílios na história. Vocês vão ver que realmente até esses anos se batizava só em nome de Jesus. E foi a partir daí, dessa mudança na história, que foi implementado os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui, irmãos, eu trouxe também uma outra fonte histórica para vocês, que é de um livro do Papa Bento. O nome do livro é Introdução ao Cristianismo, a primeira edição do ano 1968. Vocês precisam procurar nessa edição, nas páginas 82 e 83. Eu vou ler o que o Papa Bento escreveu ali. A forma básica da nossa profissão de fé trinitariana tomou forma durante o curso dos séculos II e III, em conexão com a cerimônia do batismo, medida em que o seu lugar de origem está em causa, o texto veio da cidade de Roma, ou seja, se referindo ao texto de Mateus 28:19. Continuando a leitura, o batismo da Trindade e texto de Mateus 28:19, portanto, não se originou a partir da igreja original. É o livro do Papa que eu estou lendo. Não são minhas palavras, tá, gente? Vou repetir. O batismo da Trindade e texto de Mateus 28:19, portanto, não se originou a partir da igreja original, que começou em Jerusalém por volta do ano 33. Era um pouco como a evidência demonstra uma invenção posterior do catolicismo romano, completamente inventada. Poucas pessoas sabem sobre estes fatos históricos. Detalhe, observem que há cortes nas edições posteriores, ou seja, isso aqui, eu até tentei comprar esse livro, ele não está mais disponível nessa edição. Se vocês conseguirem comprar esse livro,
por algum meio, vocês me passem o link, por favor, que eu gostaria de comprar esse livro, tá? Mas eu tentei, essa edição aqui não está mais disponível, só as outras edições, porém, como vocês vão perceber, existem cortes nessas edições posteriores, ou seja, já não vai mais estar escrito isso daqui. Também na Enciclopédia Britânica, a 11ª edição, volume 3, páginas 365 e 366, nos diz: a fórmula batismal foi mudada do nome de Jesus Cristo para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo pela Igreja Católica no 2º século. Volume 3, página 82. Sempre nas fontes antigas mencionadas que o batismo era em nome de Jesus Cristo. Aqui, gente, isso aqui eu li o que está escrito na Enciclopédia Britânica, tá? Deixei aqui a referência para vocês, a 11ª edição, volume 3, páginas de 365 a 366. Também na Enciclopédia da Religião, Caney, não sei se é assim que se pronuncia, tá? Mas está escrito Caney, página 53, a religião primitiva sempre batizava em nome do Senhor Jesus até o desenvolvimento de doutrina da Trindade no 2º século. Também na Enciclopédia Católica de 1913, no volume 2, na página 365, nós temos: aqui o católico reconhece que o batismo foi mudado pela Igreja Católica. Temos esse dizer lá. Também na Enciclopédia da Religião, Hastings, volume 2, nas páginas 377 a 389, nos diz: o batismo cristão era administrado usando o nome de Jesus. O uso da fórmula trinitariana de nenhuma forma foi sugerida pela história da igreja primitiva. O batismo foi sempre em nome do Senhor Jesus até o tempo do mártir Justino, lá no Concílio de Nicéia, né? Isso aqui eu acrescentei, tá? Do mártir Justino, quando a fórmula da Trindade foi usada. Nas páginas Hastings, comentando Atos 3:28, diz: nome é o antigo sinônimo de pessoa. Pagamento foi sempre feito em nome de alguma pessoa, referindo-se à propriedade. A gente viu, né, nos estudos anteriores que quando a gente se batiza em nome de Jesus, a gente vira propriedade, a gente passa a pertencer, a se revestir de Cristo, né? Continuando a leitura, portanto, alguém batizado em nome de Jesus torna-se sua propriedade pessoal. Nova Enciclopédia Internacional, volume 22, página 477, diz: o termo Trindade se originou com Tertuliano, padre da Igreja Católica Romana. Também na Enciclopédia de Religião e Ética, James Hastings, na página 384, nos diz: não existe evidência do uso dos 3 nomes, Atos 4:12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aqui fez referência a Atos 4:12. Também temos uma outra prova histórica, que até pode se dizer bíblica, porque ela está na Bíblia. Nesta Bíblia aqui, na Bíblia de Jerusalém, esta Bíblia aqui, todos sabem, é uma Bíblia respeitadíssima, é uma Bíblia católica, e se você abrir esta Bíblia lá em Mateus 28:19, lá no rodapé, você vai ler a seguinte frase: é possível que, em sua forma precisa, essa fórmula reflita a influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro de Atos fala em batizar no nome de Jesus. Mais tarde deve ter se estabelecido a associação do batismo às 3 pessoas da Trindade. Repare, mais tarde deve ter se estabelecido a associação do batizado às 3 pessoas da Trindade. Mas qual seria o problema
de acrescentar o nome do Pai e do Espírito Santo à fórmula batismal. Aparentemente não se vê problema nisso, vocês não concordam? Só que não é do nosso jeito, não é como a gente quer. Tem que ser do jeito que deve ser. Então, vamos ver o que as Escrituras Sagradas falam a respeito dessa questão? Então, vamos ver lá em Provérbios 30, do 5 ao 6, que nos diz: toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Repararam? Nada acrescente às suas palavras, não pode ser acrescentado nada. Também em 1 Coríntios 3,11 nos diz: porque ninguém pode colocar outro alicerce do que já está posto, que é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3,11. Também em Gálatas 1, do 8 ao 9, nós temos: mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daqueles que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então, se esse é o modelo de batismo que Deus quis instituir, não cabe a nós acrescentar ou tirar. Se é assim que deve ser, pois façamos desse jeito então. Tem uma passagem que eu quero passar para vocês rapidamente, que está na Bíblia, sobre como Deus é criterioso. Quando Ele fala que tem que ser daquele jeito, tem que ser daquele jeito para não dar ruim. Vamos ver aqui a passagem. Vocês vão ver isso em 2 Samuel, está no capítulo 6, este relato. Ali eles acabaram desobedecendo uma ordem do Senhor, né? E quando eles chegaram à eira de Nacon, ali no versículo 6 está dizendo, Uzá, que era um dos servos ali de Davi, esticou o braço e segurou a arca de Deus. A intenção dele era boa, na verdade, porque os bois tinham tropeçado, ele queria evitar que a arca caísse, então ele esticou o braço para segurar a arca e ele foi morto instantaneamente. Por quê? Porque a ordem era fazer de um jeito, eles fizeram de outro e Deus foi imparcial. Eles não acataram e receberam o castigo por isso. Então esse relato aqui da arca, ele mostra para mim que as coisas elas têm que ser do jeito que Deus quer e não do jeito que a gente acha que tem que ser. Se Ele colocou o que deve ser em nome de Jesus, quem somos nós para contestar isso? É claro que a gente não vê nenhum mal em dar reverência a Deus e ao Espírito Santo, claro que não. Mas se não é essa a forma que Deus quer, nós também devemos respeitar a fórmula que Ele nos impôs. Se a gente viu que essa fórmula batismal foi adulterada e foi acrescentada, que não era o jeito que os apóstolos batizavam, ali a nossa igreja primitiva ali logo depois de Cristo, não era desse jeito que eles faziam, a gente viu que a própria Bíblia nos mostra, a própria Bíblia católica nos diz que realmente foi acrescentado. O próprio Papa Ratzinger falou no seu livro, isso veio de Roma, isso não existia. Se com todas essas provas, se com a voz estranha que a Bíblia nos mostrou, se com tudo isso a gente não entender que está errado, então a gente vai ser um Uzá da vida, né? Que vai, de repente, querendo fazer a coisa certa, porque eu não entendo que alguém que queira se batizar, mesmo se batizando do jeito errado, esteja querendo ser o mal. Uzá também não queria o mal, ele tentou segurar a arca porque os bois tropeçaram e ele não queria que a arca caísse. No entanto, ele desobedeceu a Deus e foi morto instantaneamente.
Você quer correr esse risco? Uma pergunta que eu deixo aqui no ar, tá? Então, meus amados, podemos concluir que a fórmula batismal, o jeito correto de você receber o perdão dos teus pecados, você se revestir de Cristo, de você utilizar o teu único mediador entre Deus e homens, é fazendo o uso do nome dele, o nome de Jesus Cristo, para a tua fórmula batismal. De que jeito você foi batizado? Se pergunte isso. Diante de todas essas provas, de todo esse estudo que a gente fez, se você foi batizado nos títulos, você se sente batizado? Você sente que foi válido mesmo? Mesmo que você não fez do jeito que Deus quer que seja? Acreditem, irmãos, se fosse em nome dos títulos, Deus teria colocado na Bíblia. Não teria sido acrescentado por mão de homens. Seria daquele jeito que os apóstolos teriam batizado. Mas não é desse jeito que é o plano e a vontade perfeita de Deus. E assim a gente conclui esse estudo do batismo. Se você não assistiu os vídeos anteriores, assista, pois um vídeo vai sendo entrelaçado no outro e a gente vai avançando nesse pensamento, aprofundando nessa questão do batismo e entendendo como deve ser o batismo, como deve ser essa preparação e como você deve estar e se sentir para receber essa dádiva grandiosa de salvação que é o batismo. Até o próximo estudo.